Agora, na Futura FM, o programa Novo Tempo. Bom dia, ouvintes da Rádio Futura FM, muito bom dia. Nós estamos entrando no ar com o seu programa, o nosso programa Novo Tempo, que só existe por causa de você. E nós todos temos muitos questionamentos, muitas indagações na nossa mente, muitas dúvidas também, né? Aliás, nós temos muito mais dúvidas do que certezas. E então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trocar as nossas ideias, nosso programa é ao vivo. Então você pode ligar para nós, você pode trocar ideias, apresentar o seu pensamento, o seu sentimento, onde é que você tem dúvida, porque nós vamos tentar juntos trazer a resposta que a gente precisa, porque certamente essa resposta será importante para muita gente que estará ouvindo o programa junto conosco, né? Então a gente está aqui aguardando você para que você nos ajude a chegar às conclusões, porque se você não está percebendo, nós estamos vivendo já o desenrolar de um novo tempo que nos traz novas esperanças, que nos aponta para o futuro. Viu que nós não crescemos muito em 200 anos que nós somos uma nação, mas ainda temos muito o que fazer, temos muito para resolver e nos próximos 200 anos, com certeza nós vamos fazer uma outra construção. Quem sabe cumprir a nobreza do ideal espiritual de fazer do Brasil o coração do mundo, a pátria do Evangelho. É o que nós queremos, onde realmente seja um evangelho fraterno, sem sectarismos, onde espíritas, católicos, evangélicos e até os agnósticos e os ateus possamos dar as mãos e caminhar juntos pela vida, fazendo da vida um cântico de alegria, de felicidade, porque Jesus nos disse que seria, num determinado tempo, um só rebanho para um só pastor. Então não sejamos nós que vamos fazer a resistência de impedir que o Mestre, o Divino Mestre, realize o seu grande sonho. Bom dia, Nilda Bittencourt. Bom dia, seu Gilson. Bom dia, Mariângela. Tá com problema o retorno, viu? Bom dia, Mariângela. Bom dia ao Marquito, que está aqui. Hoje está o Matheus. Bom dia a vocês. Muita paz para todos nós. Mariângela? Bom dia, Nilda. Bom dia, seu Gilson, Matheus, Marquinhos e a todos os nossos ouvintes, né? Sejam muito bem-vindos aí ao programa Novo Tempo. Muito bem. Então vamos à nossa reflexão do dia. Aquele que se empobrece de ignorância e maldade, buscando enriquecer-se de amor e sabedoria no serviço ao próximo, através do trabalho e do estudo incessantes, adquirindo compreensão e conhecimento, luz e paz, diante das leis divinas, é, de todos os pobres e de todos os ricos, o homem mais valioso e mais feliz. André Luiz, lição 9, Pobreza e Riqueza, do livro Caridade, de Francisco Cândido Xavier.
Muito bem, seu Maravilha, Gilson. viu? Vamos comentar essa reflexão belíssima? Que eu só pediria para repetir, porque ela não tem comentário, ela tem que ser fixada na mente da gente. Aquele que se empobrece de ignorância, né? Se empobrecer de ignorância e maldade, buscando enriquecer-se de amor e sabedoria. E como é que a gente enriquece de amor e sabedoria? No serviço ao próximo, através do trabalho e do estudo incessante. É do trabalho e do estudo incessantes. E aí o que vai acontecer? Adquirindo compreensão e conhecimento, luz e paz diante das leis divinas. De todos os pobres e de todos os ricos, o homem mais valioso e mais feliz. Viu? Maravilha de recado, hein? Então vamos pensar com muito cuidado nisso aí, porque ele acabou de dizer que a felicidade é diretamente proporcional à evolução do espírito. Quanto mais a gente cresce, mais é feliz. E não é crescer materialmente, não, que a gente cresce materialmente e fica mais infeliz. Então, a questão aí é crescer espiritualmente. E para crescer espiritualmente, a gente tem que abdicar de muitas coisas materiais. Abrir bem a nossa cabeça, né, gente? Bom, você quer participar do programa? 3622-9606 ou deixar na nossa live aqui do Facebook. Lembrando que hoje nós não temos, direto no YouTube. O YouTube vai mais tarde, tá bom? Ô, Maria Ângela, vamos à nossa agenda cultural, querida? Sim, vamos sim. Nesta segunda-feira, às 14h30, temos palestra presencial lá no Centro Espírita Allan Kardec. A expositora será a Sandra Helena. E às 20 horas teremos também a palestra presencial, com transmissão simultânea pelo YouTube, e o expositor será o Santana. O tema de ambas as exposições será Falsos Cristos e Falsos Profetas. E tá cheio, a né? atualidade hoje, o que tem de falsos profetas e falsos cristos, fazendo coisa da sua cabeça que nem está escrito no Evangelho, está muito... E olha que estão na televisão. Temos que participar para entender bem, né? Como é que se reconhece, né? Isso. Um falso Cristo e um falso verdade. profeta. Então, o convite a todos, né? Na quinta-feira, nós teremos a nossa palestra especial. Então, uma vez por mês, nós fazemos uma palestra pelo YouTube, às 20 horas, na quinta-feira. É uma palestra que não tem conteúdo doutrinário, mas é um conteúdo que serve para o nosso conhecimento, é um conteúdo que serve à sociedade. E essa semana agora, que vai ser a quinta especial, a palestra será com o Gustavo, que falará sobre os vícios e o trabalho da comunidade terapêutica. É o Gustavo, da Laura Saia Palombo. Palombo, exatamente, dessa associação que ajuda os dependentes. Então, será uma palestra muito importante para a gente entender o que é o vício, né? E como é que é esse trabalho que se faz de recuperação, de ajuda, de terapêutica. Não percam. E o Gustavo é legal porque ele dá o depoimento dele, né? Ele fala que não existe ex-dependente. É sempre dependente, né? Como é que ele está como é que ele saiu primeiro da rua e como é que ele está conseguindo sobreviver. Ele não fala da teoria, né? Ele fala da própria experiência. É verdade. Do sentimento. É muito mais, é que é um fato. E os fatos falam mais alto, os fatos realmente convencem porque são as verdades, né? E realmente o vício não é físico, o vício é psíquico, é da alma. Sabe, a alma é que é viciada de cocaína, de tudo que for vicioso, é a alma que é viciada. E por isso é prolongado o tratamento, porque ele prevê a educação da pessoa. A pessoa tem que se reeducar comportamentalmente a fim de que ela tenha forças, pelo menos,
de combater um vício que está nela. É uma coisa que faz parte da sua estrutura espiritual. E ela tem que fazer como que uma cirurgia a fim de erradicar de si isto aí. Como o nosso companheiro, como é o nome dele? Gustavo. O Gustavo disse aí, a gente está sempre dependente. É preciso estar, como dizia Jesus, vigilante, que é para não cair na tentação, né? Sermos ludibriados, pensando que está tudo bem, daqui a pouco a gente retorna às mesmas práticas anteriores. É preciso constante vigilância. Então, tá aí. O convite quinta-feira para ouvir aí o Gustavo. E é uma quinta-feira de prestação de serviço. A dica de leitura dessa semana, o que nós temos? A dica de leitura é um livro. Gente, que coisa linda. Eu vou até adiantar o Nosso Lar. É o livro Nosso Lar. Eu acho uma belezinha assim, né? É o primeiro livro, né? Do André Luiz. Ele faz parte de uma coleção, né? Da vida espiritual. Com essa coleção, André Luiz nos traz a realidade espiritual de uma forma mais prática, mais assim, próximo. Contextualizada, mais próximo do nosso entendimento. Da nossa realidade, é isso mesmo. Então, é um livro ímpar, Nosso Lar. Em 2010, ele foi transformado para o cinema, né? E agora tem o lançamento de um outro filme, que é de um outro livro da coleção, né? E a Vida Continua. Os Missionários. Então, o livro Nosso Lar é a nossa dica da semana. Se você ainda não leu, é um livro do espírito André Luiz, psicografado pelo médium, né, Francisco Cândido Xavier. E conta a história do médico André Luiz, que após uma doença ele desencarna e ele se depara com uma realidade que ele nem entendia. Completamente estranha. Não é? Ele ficou perturbado muito tempo até ele começar a entender aonde ele estava. E houve uma grande inversão dos valores que foram venerados por nós aqui na Terra. É onde o rei vai ser súdito do seu servo. É na espiritualidade. Aqueles que acharam que eram grandes serão pequeninos, porque os grandes serão aqueles que ouvem a palavra de Jesus e as cumprem, as põem por obra. Por obra, quer dizer, trabalho, ação, atitude, não é para verbalização sem construção nenhuma. Então, aqueles que ouvem a palavra de Jesus e as põem por obra, esses aí realmente, eles invertem esta situação, que aqui a gente entende. A pessoa tem posses financeiras, tem títulos, elas parecem que são os destaques da vida, né? Mas o destaque da vida na espiritualidade é aquele que parece o menor, né? Porque na espiritualidade, o maior é o servo de todos. Então, ele é o menor aparentemente, por isso ele é o maior. E às vezes ele foi aqui na existência, ele foi apenas um serviçal, mas ele teve o cuidado de desenvolver esses potenciais da alma. Ô, Sr. Gilson, para quem não conhece nada da doutrina espírita, mas gostaria de conhecer um pouquinho, podemos dizer que pode começar a ler esse livro do André Luiz para poder ter uma noção? É um pouquinho complicado. O mais importante será começar lendo o Livro dos Espíritos, né? Que é para poder entender determinados fundamentos, que o livro de André Luiz, o Nosso Lar, vai ajudar a sua compreensão. Mas o Nosso Lar, ele procura trazer as circunstâncias da espiritualidade acessíveis à nossa compreensão. E realmente é bom ler o livro Nosso Lar, porque nós passaremos a ter mais cuidado com a nossa vida, porque ele está retratando como será a nossa vida na espiritualidade, porque ela depende muito do que nós estamos fazendo aqui agora. O Herculano Pires, ele tem um livro formidável que chama-se Educação para a Morte.
Porque a gente só vai morrer bem se a gente viver muito bem. Quer dizer, a gente tem que ter uma vida que a gente, na hora do nosso desencarne, a gente esteja com a nossa consciência tranquila. Perfeito. Em relação ao nosso conhecimento. A gente não precisa querer ser gigante. Eu vou criar uma mansão do caminho. Não precisa. A gente tem que ser de acordo... que é santo, né? Não é santo, mas de acordo com a nossa consciência. Então, Herculano Pires é uma outra dica aí. Educação para a morte. Sejamos aquele que recebeu um talento, mas não enterrou. Exatamente. Não importa quantos talentos, importa o uso que fez deles, né? A forma como foi utilizado. Isso é importante. Uma coisa que me perguntam muito, Nilda, é se André Luiz existiu mesmo ou se é uma ficção. O que André Luiz é, né? André Luiz é um pseudônimo de um médico brasileiro muito conhecido, um grande destaque na história da medicina brasileira. E aí a gente é só procurar, porque uma pesquisa que foi feita com muita profundidade vai nos trazer a resposta que eu vou dar aqui, você não vai precisar pesquisar. Mas André Luiz é o pseudônimo usado pelo Dr. Carlos Chagas. O Dr. Carlos Chagas, que nós sabemos que ele erradicou uma epidemia aqui do nosso país, ele é justamente o que desencarna, e para que ele não seja confundido com o personagem humano, ele colocou esse pseudônimo André Luiz. Mas é bom também a gente destacar que o livro que dá a base para esse novo filme de Os Missionários. Os Missionários, Renato Prieto. Nós vamos descobrir o seguinte, que o livro Os Mensageiros, o que eu quero falar, não é Os Missionários não, mas os Mensageiros é o primeiro livro que ele foi psicografado em 1940, por conseguinte, foi no século passado, no meio do século passado, na primeira metade, e um dos temas desenvolvido no livro antecipou a ciência, que só veio estudar nos anos 80, já para terminar o século XX, né? Então, hoje está nas revistas científicas o tema desenvolvido no livro Os Mensageiros, Psicografia do Chico, porque foi o primeiro livro que falou da glândula pineal, que hoje há um interesse da medicina, da ciência, no estudo sobre a glândula pineal, e os estudos mais avançados que tem sobre ela são os estudos espírita do Sérgio Felipe, doutor Sérgio Felipe, e a gente vai perceber o quanto ele esmiuça essa glândula que é tão miudinha que parece uma cabecinha de alfinete, mas ele vai ver que ela pode ser seccionada, a sua constituição, o que ela tem por dentro e qual é a sua função no organismo e também espiritualmente para o ser humano. Tem muito que se aprender com a glândula pineal, né? A psicologia, a psiquiatria tem muito que aprender com o que a glândula pode oferecer de conhecimento. Mas foi a obra espírita quem primeiro falou sobre o tema, e por isso esse estudo está numa revista de ciência, uma revista científica internacional. Tá. O Renato está aqui. Bom dia, Nilda. Estive no Centro Espírita na segunda-feira, estive lá, mas não consegui conversar com você. Gostei, vou voltar mais vezes. Mas eu fico no final. Eu não entro mais para a sala de passe, eu fico ali justamente para poder conversar com as pessoas. Então, não se acanhe, não. Pode me procurar e vamos conversar, vai ser o maior prazer. Sr. Gilson, está passando no cinema, inclusive aqui em Itajubá, o filme Predestinado, que conta a vida de Arigó. José Pedro de Freitas. Dr. Fritz. Eu conheci Arigó pessoalmente. Ah, é, Sr. Gilson? Então o senhor pode falar para nós. O Arigó era católico. Era semi-analfabeto. Ele não entendia nada do que fazia. E ele levou um grande susto, Nilda, porque um dia filmaram ele mediunizado, trabalhando, dando passibilidade ao Dr. Fritz,
que é o espírito que trabalhava com ele, e que eu também tive contato com o espírito Dr. Fritz, lá em Pernambuco, lá em Recife. Então o Arigó, quando mostraram a ele o filme, ele fazendo cirurgia sem nenhum trabalho pré-operatório, né, da asepsia, aquele monte de exame que faz no paciente para ver se ele pode fazer a cirurgia, não tinha esse trabalho todo pré-operatório, ele era escolhido aleatoriamente e ele fazia a cirurgia. Aqui no Brasil aconteceu o seguinte, pelo fato dele fazer a cirurgia, ele foi enquadrado no Código Penal, parece que é artigo 184, não leva muito em consideração não, que eu posso ter falhado. Parece que é o 184, exercício ilegal da medicina. Conseguiram enquadrá-lo e ele tirou 1 ano e 4 meses de cadeia. Nossa! Compreende? E depois ele foi solto pelo presidente Juscelino Kubitschek, um decreto, porque ele tinha também feito cirurgia do pulmão da Sara Kubitschek. Tá vendo? Aí veio uma equipe de médicos americanos para fazer uma pesquisa sobre o fenômeno Arigó, que a gente no Brasil botava ele na cadeia. Ao invés de dar medicina, né, estudar, dizer assim, espera aí, como é que esse cidadão consegue fazer uma cirurgia, corta o paciente sem anestesia, sem nenhum trabalho pré-operatório? Por que isso acontece? Vamos examinar o paciente operado, vamos ver se deu certo, se está correto, está errado, se houve infecção, o que aconteceu? Não aprenderam nada, botaram o rapaz na cadeia. 1 ano e 4 meses na cadeia, calou. Depois ele trabalhou de novo e aí acabou sofrendo um acidente e morreu. Mas veio uma equipe de médicos americanos, eu só me lembro do chefe da equipe, Dr. Puharich, né? Esse médico, ele era o chefe da equipe, começou a analisar e assim que eles chegaram, que encontraram com o Arigó disse assim para o Dr. Puharich: o senhor poderia suspender a manga do seu paletó? Poderia suspender a manga do seu paletó? No cotovelo dele tinha um tumor. Como é que o Arigó sabia que tinha um tumor no cotovelo do Dr. Puharich, chefe da equipe? Aí o Arigó disse assim para muita gente, né? Onde ele trabalhava: alguém tem um canivete brasileiro aí que esteja bem amolado? Aí apareceu um monte de canivete, ele escolheu um e pegou o braço. Os outros amigos do médico, da equipe, começaram a botar dúvida. Não, peraí, doutor, o senhor nem sabe direito, não conhece o homem, vai se submeter a isso aí? O doutor disse assim: em nome da ciência. Em nome da ciência, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Não foi isso que nós viemos ver? Ah, foi, então vamos lá. E botou o braço. Aí o Arigó pegou o canivete, cortou e depois suturou o tumor dele e não houve problema nenhum. Aí o doutor começou a investir, porque tinha dinheiro para isso, numa pesquisa com o Arigó, mas foi uma confusão tão grande, entrou a questão religiosa, entrou a questão médica, entrou uma porção de coisa e dificultou. Ele quis levar, inclusive, o Arigó para os Estados Unidos, mas ficou muito complicado e o Arigó acabou morrendo e não foi possível essa pesquisa. Mas existe isso, às vezes as oportunidades acontecem e a medicina não sabe tudo, né? A medicina é um processo em andamento, em desenvolvimento. Poderia ter aprendido por que é possível fazer-se uma cirurgia sem anestesia e sem um trabalho pré-operatório e os resultados serem satisfatórios. Foi o que aconteceu, porque até os psicodiagnósticos de Arigó, eles eram 98% acertados, né? Porque depois submetia-se a exames e dava tudo corretamente, era aquilo mesmo. Então, a medicina teria aprendido, inclusive, o que é psicodiagnóstico. Que pena, perderam a oportunidade, né? Então, o nome do filme é Predestinado. Arigó e o Espírito, de Dr. Fritz. Quem trabalha no filme é o Dalton Mello, faz belíssimo papel.
Juliana Paz. Então vale a pena, viu? Ir para o cinema assistir esse filme. Então tá isso, Gilson. Agora nós vamos para um rápido... Ele era de Congonhas. É de Congonhas? É, daqui de Minas Gerais, agora é Minas mineiro. Gerais. E as pessoas... Eu conheci ele no Rio de Janeiro, no Congresso de Espiritismo no Maracanã, Maracanãzinho, né? E as pessoas pensam que mediunidade só acontece na doutrina espírita, né? Pois é, mas a pessoa tem muita coisa. Eu aqui junto com a Nilda Bittencourt, a gente tem mostrado que a própria obra espírita, ela é desenvolvida em seus princípios por antigos sacerdotes católicos como São Vicente de Paulo, Santo Agostinho. Eram padres. E lá em Paris... tem mais ou menos, eu cataloguei 8 sacerdotes católicos que são os autores das mensagens esclarecedoras que existem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Lacordaire, Lamennais. Então tem uma porção deles que são franceses, mas eram padres e que realmente, após o seu desenlace, eles psicografaram mensagens para a doutrina espírita. E é isso que a gente tem que ver, que o Espiritismo é formado por pensadores católicos. Ronaldo Teodoro está aqui, mandando uma boa tarde para nós. Ronaldo Acopasa, né? Fica na paz também. A Rutinelli está por aqui. Ela está dizendo que o livro Nosso Lar é maravilhoso. Muito bem. Ela assistiu o trailer do filme, parece muito bom. Já assistiu o trailer do filme? O Predestinado? Não. Ah, vale a pena, Mariângela. Você Tá vê passando o aqui Itajubá, não tá? Já tá. Nossa, você vê o sofrimento do Zé Rigó. É demais da conta, né, seu Gil? É que ele não tinha muito entendimento, né? Ele era uma pessoa simples, né, sabe, pacato do povo. Ele não era uma pessoa... Quem era muito sabido, entre aspas, era o irmão dele. Que o irmão dele fez logo comércio, sabe? Porque ia muita gente, multidões atrás dele, o irmão dele ganhava dinheiro. Sabe? Criou hotéis, restaurante, foi fazendo um monte de coisa e pronto. Pois é. A coisa foi comprometendo. Seu Gils, qual música que o senhor escolheu? Olha, eu não sei ainda bem não. Amor de Índio. Amor de Índio, Milton Nascimento. O índio é o dono da terra, o índio é o dono da nossa terra, e o índio, ele é a fonte de muitos estudos que as pessoas deixaram de fazer. Quando a gente fala que Adão e Eva foram os primeiros homens, os índios provam que não. É verdade, de onde vieram os índios? Olha lá a cara do Mateus, como é que ele ficou espantado. Porque, veja só, em 1492, Cristóforo Columbus, ele foi e diz que descobriu a América. Eu pergunto aos nossos ouvintes, Nildo, o Cristóvão Colombo encontrou alguém lá, Mateus? Os Red Indian, né? O pele vermelha. Olha que maravilha! Aí ele era muito amigo, emprestou os naviozinhos dele, Santa Maria, Pinta e Nina, emprestou para o Pedro Álvares Cabral, português, que de navegação não entendia absolutamente nada, mas tinha o Américo Vespúcio, um grande navegador a bordo, e era a garantia, era o Américo Vespúcio. Aí, Mateus, ele veio, depois de 1492, ele veio e descobre o Brasil, Mateus. Tinha gente no Brasil, Mateus. Os índios, eles não descenderam de Adão e Eva. Nem existia, né, o Brasil, ninguém sabia, porque a navegação era assim, o horizonte caía num vazio, né? Caía num lugar embaixo, no inferno, né? Encontrou esse pessoal, então nós não somos descendentes de Adão e Eva. Adão e Eva é apenas a representação de um povo, a raça adâmica, né? Que viveu muito depois da Lucy, que foi o protótipo descoberto de mais de 100.000 anos, e o Adão e Eva têm 6.000 anos só.
veio muito depois do homem de Neandertal, veio muito depois do Pithecanthropus erectus, veio muito depois de todos aqueles que deram a sua presença no mundo. Eu tenho uma pesquisa lá em casa, de um trabalho que eu estou fazendo, que encontraram fósseis dos homens de Neandertal 200 mil anos antes de Cristo. Então, e outra coisa, o estudo feito por esses fósseis deixam claro que eles eram reencarnacionistas. O fóssil estava em posição fetal. E eles fizeram um estudo sobre isso, era um costume, uma cultura deles se preparar para a morte, que naquele período anterior a vida humana, né? A vida humana era muito curta, 25 anos, 20 anos, 30, a pessoa morria, né? Então eles morriam muito cedo e já se colocavam numa posição fetal para o retorno futuro. E isso foi um estudo descoberto por 2 sacerdotes católicos. E são irmãos eles. É só procurar que vai achar. Muito bem. Vai no Google, né? Vai no papai Google, né? Que agora tudo é Google. Então vamos aí ouvir a música Amor de Índio. Tudo que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor, enquanto a chama arder todo dia.
voltamos a apresentar pela Futura FM o programa Novo Tempo, com o senhor Gilson Alves de Lima e hoje a Maria Ângela, que volta aí ao nosso programa. Que coisa boa. Antes da gente falar do nosso tema de hoje, caracteres da perfeição, segundo o Evangelho, né, do Espiritismo, tem uma pergunta aqui da Cristina, lá da Avenida. Como fica a situação das pessoas que doam seus órgãos na espiritualidade após o desencarne? Elas ficam felizes da vida de poderem ter servido, porque os órgãos do organismo físico não têm nenhum valor para o espírito. Enquanto o espírito estava aqui, ele era a sua vestimenta, era através desse corpo que o espírito se expressava. Mas quando ele desencarna, pronto, ele se despede daquele organismo e nada ali faz mais falta a ele, a vista, o rins, seja lá o que for, porque aqui na vida objetiva nós temos sentidos e lá na espiritualidade nós temos faculdades, que são uma espécie de sentidos do espírito, mas que o espírito tem uma percepção da realidade muito maior do que os sentidos podem nos fornecer na condição humana. Então, os órgãos não fazem nenhuma falta para o espírito, porque ele já não precisa do corpo. Então, tudo que tiver no corpo pode ser dividido com quem precisa, porque isso só será uma alegria para ele. Muito bem, então tá aí. Se quiser fazer uma pergunta, sinta-se à vontade, 3622-9606. Estamos aqui na nossa live também, tá? Aqui no Facebook, hoje somente no Facebook. Então vamos lá, vamos estudar um pouquinho caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos rodeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes o que vos amam, que recompensa terei disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudades os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Está em Mateus, capítulo 5. É capítulo 5, versículo 46 a 48, de 44 a 48, né? 44, 46 e 48. Audson Gilson, quem vai comentar? Podemos começar. Olha, a questão é justamente essa, né? Nós não podemos viver em cima das trivialidades. O trivial a gente faz. Eu cumprimento a quem é meu amigo, cumprimento as pessoas que eu gosto, né? Eu só gosto de receber benefícios e o apreço das pessoas, né? Mas acontece o seguinte, Nilda, não são aquelas coisas que realmente nos satisfazem, nos alegram assim momentaneamente, que realmente constroem os elementos de que nós precisamos para o crescimento, o desenvolvimento da alma. Nós somos muito mais beneficiados pelas adversidades. Nós somos muito mais beneficiados por aqueles que realmente nos caluniaram. Nós somos mais beneficiados por aqueles que nos traíram. Nós somos muito mais beneficiados por aqueles que tentaram, até mentindo, nos prejudicar. Compreendeu? Porque para esses casos, Jesus, nas bem-aventuranças, até diz assim: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus.
quando a gente sofre esse desprestígio que as pessoas trazem para nós, intencionalmente e às vezes mentindo. A pessoa mentindo e inventando uma história que é uma coisa caluniosa, ela prejudica a Nilda Bittencourt momentaneamente, né? Para o plano social ela está te prejudicando, mas acontece que ela não percebe o quanto de benefício ela pode trazer. Agora, dependerá também da forma como nós, que fomos caluniados ou prejudicados, entendermos. Se nós ficarmos com ódio, ressentimento, com raiva e desejos de vingança, evidentemente que perdemos os benefícios. Por isso Jesus diz aí, amai os vossos inimigos. Porque se nós amarmos os nossos inimigos, não é a gente ficar de abraço e beijinho com ele, não é? Mas a gente não ter nada contra ele. É nós não termos o desejo de vingança, de fazer alguma coisa de prejuízo para ele, mas sabermos compreender que é alguma pessoa desequilibrada e que no auge do seu desequilíbrio teve a capacidade de nos trazer prejuízos, de caluniar, etc., e de outras coisas mais, de mentir. As pessoas fazem tudo isso para poder se beneficiar, mentem, inventam. Elas fazem tudo o que podem a fim de que se sintam bem ou estejam bem com aquilo que fizeram. Mas aparentemente bem, aparentemente. Né? E é digno de pena quem faz isso, porque existe a lei. A lei de Deus, ela é igualzinha à segunda lei de Newton. Toda ação provoca uma reação contrária de mesma intensidade. Então, todo mal que a pessoa faz, ele retorna para a fonte de onde partiu, né? Então, a fonte é a pessoa que teve a intenção de prejudicar. O mal que poderia acontecer vai voltar tudo para ela. Imagine, ela faz o mal de um, de outro, mais outro, 10, 20, 50, 100 pessoas. Imagine depois essa quantidade voltando tudo para ela, que é autora, né, intelectual e operacional do mal que foi perpetrado. Então, isso aí é realmente um grande caminho pedagógico, né? Que nos educa espiritualmente, a fim de que o nosso comportamento esteja de acordo com os princípios que Jesus traz para nós. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, tem um relato de um espírito, né, porque são muitos relatos, a parte segunda do livro, e o espírito, ao desencarnar, que ele se depara com a consciência e tudo que ele fez de mal, ele relata assim, uma profunda vergonha. É como se ele tivesse ficado nu, escancarado. Por quê? Porque não dá para mais ocultar as mentiras, não dá mais para ocultar quem a pessoa verdadeiramente é. Porque a gente aqui oculta, né? A gente faz uma coisa, ninguém viu, e aí passa batido, e a gente tem uma... Né, as pessoas, não, mas aquela pessoa não seria capaz de fazer aquilo, e às vezes está fazendo pelas costas, né? Então, a decepção, o profundo desespero e sofrimento do espírito que, ao desencarnar, se depara com a sua própria realidade. A realidade de ter enganado, de ter caluniado, traído, de ter feito tudo aquilo que ele não precisava ter feito, né? E o desespero. Então, às vezes, a gente... quando a gente vê, como o seu Gilson estava falando, quando a gente vê alguém nessa situação, ele não sabe o quanto ele vai chorar amanhã, mas a gente sabe. Por isso que a gente não pode ter nenhum tipo de pensamento ruim, porque essa pessoa, como o seu Gilson falou, ela vai sofrer por si só, ela não precisa de nada. Ela é a fonte do seu sofrimento. Ela está fazendo a cama que vai deitar, né? E olha, tem um estudo desenvolvido por Allan Kardec no livro Obras Póstumas, que ele chama de telegrafia do pensamento e do sentimento. Então, aqui é conforme a Maria Ângela estava comentando. Você pode, Nilda, eu posso, nós podemos, né, dizer para uma pessoa, como eu gosto de você, isso ser só o que a gente está dizendo. E por dentro a gente está pensando, eu quero que você morra.
Você é uma pessoa muito distinta, aí a gente, coitada, não sabe que, compreende? Por dentro. Mas acontece que é justamente sobre isso que ele estuda. Na espiritualidade é impossível fazer isso. No espírito não tem como ocultar, esconder os seus pensamentos, os seus sentimentos, porque é como uma telegrafia. Ele vai proporcionar uma imagem externa de tudo quanto ele está sentindo e pensando. Sem de máscara, né, de seu modo Jesus? que o seu pensamento é legível por qualquer pessoa circunstante. Então não tem como mentir e dizer, bom, não era bem isso que eu queria dizer. Não tem isso, Nildo? Tem. A pessoa te ofende, depois, não. Você entendeu errado. Não era bem isso que eu queria falar para você, não. Isso é hipocrisia, o fingimento. É a pior espécie de pessoa, é essa que não assume as próprias atitudes. Que não tem coragem de dizer, não, eu estava dizendo, era isso mesmo. Compreendeu? É melhor que a pessoa seja franca, aberta e declarada do que ela ficar criando imagens para esconder a realidade torpe que a pessoa é. Mas na espiritualidade isso não pode ser escondido, Nildo. Às vezes até inventa um personagem, né? Com certeza. Não é, seu Jesus? A pessoa não vive a sua própria personalidade nela, ela cria um personagem para si própria, interpreta aquele personagem. Porque acredita ser mais fácil viver o personagem do que assumir a sua própria identidade. A sua realidade. Porque se ela acredita que a existência é uma só, ela vai pensar assim, eu vou viver tudo agora, porque depois acabou tudo, mas não acabou tudo. O corpo morre, mas o espírito... Começar, né? É aí que vai começar. Então não adianta a gente fugir de nós mesmos, não adianta. A gente tem que nós encararmos, olhar para o espelho e falar assim, eu sou assim, mas eu quero ser melhor, eu posso ser melhor, porque Deus não criou ninguém nem para o sofrimento, né, nem para ficar atrasado. Nem para viver eternamente do jeito que é. Exatamente. Então, nós estamos aqui para evoluir mesmo. A gente tem que entender o nosso papel, o que nós estamos fazendo aqui agora, e entender aonde a gente quer chegar. Não adianta fazer um mundo paralelo, criar um monte de fantasia e viver dentro da fantasia, porque quem vive iludido desilude, né? Porque a ilusão acaba. Mais E cedo ou mais tarde. quem tem ao lado dele também, né? Que Com certeza. A ideia falsa. Ideia. É isso aí, Nildo. Ele passa uma imagem que não é verdadeira. Isso aí é problemático mesmo. Mas chega um momento que não dá para segurar, nem aqui. Exatamente. É verdade. Por isso né? que Jesus está aí. Amai os vossos inimigos. Você pode repetir o texto aí, Nildo? O primeiro parágrafo, justo, está aqui, ó. Tá aqui. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem ao que vos odeiam. E orai pelo que vos perseguem e caluniam. É só isso aí, Nildo. Agora o pessoal ficou mais claro o que a gente estava comentando aqui. Foi Jesus que falou isso, tá, gente? Não foram os espíritas, não, foi Jesus. Isso é uma passagem de Mateus, né? É de Mateus, não foi Jesus. Agora, o Sr. Gilson, é. o ouvinte está lá nos ouvindo, não sei onde que ele está, mas ele pode perguntar assim, meu Deus do céu, mas ele, né, fez isso tudo para mim. Aí vem aquela raiva danada. E a raiva vem mesmo porque a gente... Vem, claro, nós somos humano. humanos, somos frágeis também. Mas é justamente isso, se nós começarmos a nos esforçarmos para controlar essa reação que vem em nós, é justamente a forma que nós vamos nos construir como pessoas melhores, e ao invés de odiar aquela pessoa inimiga, nós vamos até aplaudir, porque o que ela fez foi o objeto do nosso crescimento. Aí a gente vai realmente agradecer o que ela fez de prejuízo para nós. O André Luiz, ele nos revela isso no Nosso Lar 1, quando ele, aqui, ele fala com os pais dele, tinha vários imóveis, e tinha um que o inquilino não pagou o aluguel. E vários meses não pagou. Aí o André Luiz diz assim, bota ele para fora. Ele não está ali para não pagar o aluguel, bota ele para fora. Não procuraram saber por que a pessoa estava assim. Então puseram, né, judicialmente a pessoa com crianças na rua. Despejaram, né?
Aí quando foi na espiritualidade que André Luiz adquiriu a consciência da realidade, ele encontrou com a pessoa que ele mandou expulsar da casa. Ele começou a se esconder. Compreendeu? Porque a vergonha dele, aquilo que a Maria Ângela comentou, a vergonha dele era muito grande. E a pessoa depois procurou ele e disse assim, olha, quando você me jogou na rua, eu não fiquei com ódio de você. E, aliás, eu quero agradecer a você, porque você ter me jogado na rua, foram grandes as oportunidades que eu tive e eu pude aproveitar e realmente eu fiquei muito bem. Eu queria agradecer você pelo que você fez. Agora vê a cara da pessoa para onde vai. É complicado mesmo. Sr. Gilson, já estouramos no tempo aqui. Marco Antônio Santos está aqui, mandando bom dia para nós. Um bom dia para o Marcos. Bom dia, querido. Muito bom dia. Sr. Gilson, vamos agradecer a participação dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. Vamos agradecer a todos, desejando a todos muita paz. Aproveitem o sol que está fazendo hoje, está até dando praia, vai se molhar na água salgada, a bênção divina de Deus, que é para ela tirar as vibrações ruins que ficam no corpo da gente, né? Ela está límpida, a água está limpa, né? Não tem vibração ruim, então ela capta tudo de ruim que está em nós. Então façam isso, olhem para o tempo, vejam a paz que está no universo. E vamos transferir essa paz para dentro de nós. Vamos ter cuidado, não vamos nos deixar envolver por ondas de ódio. Não vamos mergulhar nessa gama de sofrimentos que está espalhada aí pela terra no momento. Estamos vivendo um momento crítico, estamos vivendo um momento de transição, as coisas estão desarrumadas e é preciso que a gente pense em Deus. É preciso pensar em Jesus, é preciso orar e não nos deixarmos envolver por essa onda de sofrimento, essa onda ilusória que está no mundo neste momento. Não é só no Brasil, não. No Brasil também está aí muito, principalmente neste momento em que nós estamos num instante pré-eleitoral e não sei por que vale tudo, né? Vale mentira, vale calúnia, vale agressão, vale... Só não vale, não vi valer ainda, apresentar uma plataforma de trabalhos para benefício do povo e da nação. Isso é que está precisando acontecer. Por isso, não nos deixemos envolver por esta onda, porque ela não conduz para um bom lugar. Muito bem, Maria Ângela, até o próximo sábado, se assim permitir. Com certeza. Um bom final de semana a todos. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Se Deus quiser. Matheus, muito obrigada. Duarte Pereira, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que curtiram o programa Novo Tempo, tanto na internet como no radinho. Nós vamos encerrar o programa de hoje com a prece do nosso querido Chico, o Chico Xavier. Bom final de semana. Tchau, tchau. Um momento antes de negar-se aos apelos da caridade, medite um momento nas aflições dos outros. Imagine você no lugar de quem sofre. Observe os irmãos relegados aos padecimentos da rua e suponha-se constrangido a semelhante situação. Repare o doente desamparado e considere que amanhã provavelmente seremos nós candidatos ao socorro na via pública. Examine o ancião fatigado e reflita que se a desencarnação não chegar em breve, não escapará você,
da velhice. Contemple as crianças necessitadas, lembrando os próprios filhinhos. Quando a ambulância deslize, rente ao seu passo, conduzindo o enfermo anônimo, pondere que talvez um parente nosso, extremamente querido, se encontre a gemer dentro dela. Escute pacientemente os companheiros entregues à sombra do grande infortúnio e recorde que em futuro próximo é possível estejamos na travessia das mesmas dificuldades. Fite a multidão dos ignorantes